Sejam bem-vindos a mais um Newcast Business. Eu sou Túlio Silveira, estou aqui com Esther Ferreira, analista fiscal há mais de 7 anos, formada em Ciências Contábeis. Seja bem-vinda, Esther. Obrigada. Esther, vamos falar primeiro da reforma tributária. Quais são os principais desafios, tanto para o setor fiscal quanto para as empresas nesse primeiro momento? Eu acredito que, principalmente para o pessoal do setor fiscal, a gente está bem aflito ali porque as coisas estão saindo meio picadas. E esse está sendo o nosso maior desafio, né? Como esse é um ano teste, tá todo mundo ali correndo para ver se a gente consegue entrar no embalo antes de realmente estar valendo. Então, eu acredito que é um desafio, assim, por conta das alíquotas, né, que ainda não saíram e tal. Para as empresas se adequar, principalmente no split payment, né, tem algumas empresas que não pegam notas de prestadores de serviço. E acredito que essa parte de organizar o financeiro vai ser um grande desafio aí para as empresas. Então, acho que o grande desafio na reforma tributária seja essa mudança repentina. O que você vê de benéfico, agora para a gente iniciar, nessa nova reforma? Acredito que vai facilitar a questão dos cálculos, né? Tem, principalmente para a gente do fiscal, a gente acaba sofrendo um pouco nas legislações de estado, né? Todo estado tem uma legislação diferente, o ICMS a gente tem que ver... tem várias regras, tem estado que cobra tal alíquota, tem estado que cobra outra alíquota. Então, eu acredito que isso vai ser uma facilidade dessa nova reforma, né? Vai acabar que vai ter uma regra geral e essa regra geral vai sobrepujar os estados aí e vai acabar sendo mais fácil para a gente, como fiscal, apurar esses impostos. Acho que a facilidade não significa também menos trabalho. Talvez signifique menos tempo com coisa que talvez poderia ser extinta. Então você pode focar mais tempo em ver uma tributação melhor para o cliente de acordo com a atividade dele do que tentar decifrar o que todas as diversas leis tributárias a gente tem hoje, né? Acho que a reforma tributária também vem principalmente para isso. Eu acredito que quem tem um perfil analítico, né, vai acabar se dando muito melhor do que quem tem um perfil apenas operacional. Porque agora a gente tem muito isso do operacional mesmo, precisa pesquisar lei, precisa entender estado por estado, porque acaba que a gente, a cada nova nota pode ter uma regra diferente. A mesma empresa pode ter vários tipos de alíquota, vários tipos de benefício, então acaba que a gente se afunda muito dentro do operacional no momento. E acaba que a gente vai conseguir ter uma estratégia melhor para direcionar o cliente e até para a gente mesmo conseguir se direcionar de uma forma que a gente analise, né, a operação do cliente e trabalhe com ele de uma forma de melhor redução, de ajudar realmente no ali dia a na dia. apuração, para ele entender melhor, acho que vai ser mais fácil até para o empresário saber quanto realmente ele paga de imposto. Se a gente estiver falando aqui, que é um dos principais pontos aqui para a gente, transportadora, muitas vezes o empresário não sabe qual vai ser a alíquota real de imposto dele. Eu acho que a reforma tributária vem para poder simplificar isso também. Como já é sabido por todos, a reforma tributária vai sumir com a substituição tributária. Eu acho que isso também pode ser benéfico para alguns setores. Agora, falando ainda da reforma tributária e setores, qual setor você acha que vai ser mais beneficiado e qual setor será mais prejudicado? Claro que para o simples não muda muito essa questão da reforma na questão dos impostos, mas pode mudar para seus clientes. Então é bom a gente falar um pouco disso também. Eu acredito que questão de setor, comércio, indústria, transporte, principalmente vão ser os que vão ser mais beneficiados, porque acaba que é mais burocrático para eles emitir nota, né? Acabar sabendo da tributação ali e principalmente para quem manda mercadoria para outro estado ou para quem faz transporte para outro estado. Agora, a questão de regime, acredito eu que quem está no lucro real acaba sendo mais beneficiado não só pela questão de ser uma empresa já estruturada, né, para estar dentro do lucro real, mas também pela organização financeira que o lucro real ele exige, acaba exigindo, Sim. né? Então, quem está mais organizado vai acabar sendo mais beneficiado. Uma coisa que muda muito na reforma também, é o que a gente fala, é como e de quem você vai comprar ou tomar esse serviço. Porque o crédito para empresas maiores é uma coisa muito importante. Então, assim, acho que isso que vai impactar realmente, principalmente as empresas do Simples. Porque para elas se tornarem mais competitivas, elas terão que ter um preço reduzido em relação à empresa do lucro real.
A gente falando, claro, de mesma qualidade de serviço ou produto. Eu acho que isso é uma coisa que impacta. A respeito das rotinas, a gente sabe que agora esse ano é um ano teste. Nesses primeiros dias, meses do ano aí, como que você está identificando desafios, melhorias, o que a gente pode ver a respeito da reforma tributária? Então, o que tem sido uma grande dor, tanto para mim quanto para a maioria dos colegas aí do fiscal, é referente à prefeitura, né, a nota unificada. A gente vem vendo aí desde o primeiro dia do mês que tem bastante prefeitura que está acabando dando erro, né, tem coisa que está inclusa, tem coisa que não está inclusa, tem prefeitura que já está tributando tudo, inclusive, né, o IBS, que acaba que não é o ano teste ainda e tal. Sim. E aí tem muita prefeitura que está desatualizada, acabou não entrando no ritmo ainda. E acaba que atrapalha tanto a gente do fiscal quanto as empresas. Sim, a gente diria que teria um retrabalho aí, Sim. tanto para a rotina fiscal quanto para as empresas, né? Sim. Porque talvez ter que reemitir uma nota, cancelar, fazer uma nova por conta de um erro ali, né? Essas questões é bem complicada mesmo. A respeito das rotinas fiscais, como é hoje e como você imagina que será na reforma? Porque a gente, igual você disse, a gente não tem nada de concreto ainda. A Receita está soltando as coisas aos poucos, até também para não soltar tudo uma vez e o pessoal já começar a se enquadrar e tal. Eu acho que é válido esse caminho que eles estão fazendo. Poderia explicar mais ou menos como é hoje e aí depois a gente vai para como você imagina que seria. Vou dar um exemplo básico aí de fechamento, que seria as notas de entrada, as notas de saída, a gente importa para o sistema e tem o imposto. Certo. Certo? E dentro desse processo, a gente tem as obrigações acessórias, né, que seria o SPED fiscal, o SPED de contribuições, o MIT, a RINF, entre outras obrigações ali. E em cada obrigação diferente, a gente acaba tratando um imposto, né? Vamos dizer assim. E acredito que isso vai mudar para esses novos impostos, para a reforma, porque a gente vai estar tudo dentro de um sistema só. Então, como a gente vai estar num sistema só, acaba que vão ter obrigações da mesma forma, mas essas obrigações elas vão estar centralizadas. Então, acaba que vai ser um pouco mais fácil da gente conseguir declarar os valores da empresa. Certo. Porque às vezes, que nem assim, já tiveram casos, né, que eu vejo aí na carreira que acontece, tipo, de você colocar uma nota dentro do SPED fiscal e você esquecer essa nota dentro do SPED contribuições, ou o contrário. E acaba que, né, por exemplo, a empresa demorou para mandar, ou então achou essa nota depois e tal, e aí as apurações não necessariamente batem, e isso é um grande erro aí, né, tanto na parte da apuração fiscal, quanto na parte das empresas mesmo de ter esse controle. Então, acredito que com esse novo sistema, a gente vai conseguir centralizar tudo e fica mais fácil de saber, olha, esses dados que eu tenho aqui são os mesmos dados que eu vou entregar para esse outro imposto aqui. Isso é interessante, essa centralização das informações, porque hoje a gente vê muito um problema em relação a serviço, principalmente. Tem alguns sistemas que são buscadores de nota, que a gente acaba conseguindo captar todas as compras, DANF, cupom fiscal, esse tipo de coisa é mais fácil de captar, o SAT. Mas as notas de serviço dependem de cada prefeitura. Trazendo tudo ao padrão nacional, eu acredito que fique mais fácil de captar. Então aí os sistemas não vai ter muito mais, porque hoje o diferencial de um sistema para o outro é quantas prefeituras ele consegue atender. Se tem um padrão nacional e centralizar tudo, fica muito mais fácil para captar essas notas. Eu acho que isso também ajudaria bastante. Sim, com certeza. Tá. Vamos falar um pouco das obrigações acessórias. Explica o que são obrigações fiscais, obrigações acessórias para dentro da rotina do departamento fiscal. Então, por definição aí, a gente tem as obrigações principais e as obrigações acessórias, né? O que é uma obrigação principal é tudo que envolve o pagamento. Então, por exemplo, imposto PIS, imposto COFINS é uma obrigação principal. Certo. As obrigações acessórias, elas são praticamente tudo que acessora realmente, né? O que acessora é essas apurações para a gente acabar pagando esse imposto. Sim. Então, tudo que faz parte da apuração ali. As obrigações acessórias, geralmente, elas têm as informações de entrada, elas têm as informações da saída, elas têm a apuração de como a gente acabou chegando naquele valor de imposto a ser pago. Ela seria mais ou menos para mostrar para a Receita Federal por que você está pagando aquele no imposto X, aquele Y, e por que o outro imposto deu zerado. Isso. Porque aí você consegue entregar todas as obrigações e mostrar para a Receita que está tudo sendo feito de forma correta. Isso. Certo. A não entrega dessas obrigações, o que pode acarretar numa empresa?
desde uma baixa do CNPJ, talvez, uma inaptidão, uma perca de inscrição. O que pode acarretar para uma empresa, mesmo que ela não tenha faturamento, não tenha nada, o que a empresa tem que fazer? Quando a gente fala de obrigações acessórias, aqui geralmente o pessoal do fiscal tem mais atenção é o SPED fiscal, porque o SPED fiscal para uma empresa de comércio, por exemplo, ele é muito importante. Se você não estiver entregando, vai chegar um momento que você pode estar com a inscrição suspensa, você pode estar inapto em algum momento, porque você não está cumprindo as suas obrigações acessórias. Então, fora isso, também tem a questão de multa, né? Tem a questão que acaba mexendo no bolso do empresário, caso as suas obrigações não sejam entregues. Em relação a essas multas, como que funciona essa multa? Tem que pagar de imediato? Tem um prazo? A multa é um valor fixo? Eu sei que tem muitas regras, mas vamos dar um panorama assim, um pouco mais genérico para que os empresários entendam que simplesmente abandonar uma empresa e começar uma nova do zero pode acarretar novos problemas para, inclusive, prejudicar o CPF desse empresário, né? Isso aí acaba dependendo da obrigação, né? Tem obrigação que ela é uma porcentagem do seu faturamento. Então, vamos supor, você tem um SPED fiscal que você esqueceu um ano ali e a sua empresa acabou faturando 1 milhão. Vamos supor que tenha 10% de porcentagem. Você vai pagar uma multa bem generosa ali para a Receita Federal, né? E acaba que tem outras obrigações acessórias que elas têm uma multa fixa, que nem a da CTF Web, né, que são os 500 a 250 ali, dependendo da data de pagamento, né? Então, acredito que é importante fazer a entrega da obrigação, mesmo que a empresa não tenha movimento, para evitar certos tipos de surpresas, né? Porque acaba que quando você vai regularizar, essa empresa que está parada há 2 anos, vou regularizar, o que eu faço? Vai gerar aí um valor para você e vai acabar que, né, vai mexer no seu fluxo por conta das multas. As multas é um grande problema. Vamos agora, falando de obrigações, vamos entrar numa polêmicazinha, numa rixazinha. A DIRF é obrigação de quem? Do DP ou do fiscal? Como que você enxerga isso? Ou não tem rixa nenhuma, é só uma brincadeira interna? Mais ou menos, vou te falar. Assim, nos escritórios que eu trabalhei, acabava que cada departamento entregava a sua parte, ele fazia a sua parte, só que centralizava a entrega da obrigação no fiscal. Então, sempre fui eu que fiz essa entrega de obrigação. Mas tem escritório que acaba centralizando no departamento pessoal. Eu acredito que a ordem de entrega não é tão importante quanto as informações. Sim. E acaba que só o setor vai saber das informações que tem ali dentro do setor, né? Então, acredito que o trabalho é igual para todo mundo. Sim. Só a responsabilidade de entrega que vai mudar mesmo. Eu acho que assim, a entrega da DIRF varia de cada perfil. Talvez de escritório para escritório ou talvez de empresa para empresa. Por exemplo, empresas que não têm retenções, não tem o que o fiscal ficar lançando lá. Então, vai ser só as informações de folha. Empresas que têm retenções, talvez seja ideal o fiscal transmitir, porque apesar das informações dos funcionários ser mais detalhadas e mais delicadas, o fiscal tem que ver também a questão das retenções, que é muito importante, né? Eu acho que essa é uma questão que gera uma rixazinha, porque, por exemplo, quando não tem informação fiscal, por que o fiscal vai ter que assumir e entregar aquela DIRF? Não, bacana isso, Esther. De acordo com o que você vem vendo agora, a transição do como é feito hoje para como a gente quer chegar no futuro em relação à reforma tributária. O que você vê de problemas nesse início que podem ser resolvidos e como a gente pode minimizar esses problemas agora? O que você vê hoje no dia a dia ali? Bom, eu acredito que a maioria dos contadores, né? Tá todo mundo um pouco assustado aí com a reforma por conta das informações que têm vindo picadas e tal. Mas eu acredito que, principalmente agora, que é um ano teste, o mais importante não é a parte da contabilidade. O mais importante é a parte da empresa. Até esse ano teste terminar, a gente tem que auxiliar os clientes de falar assim, olha, tal coisa assim, assim, você precisa fazer. Por exemplo, nota desse fornecedor, você precisa tomar, porque isso vai te influenciar quando a reforma tributária começar.
Então, eu acredito que seja mais uma reforma para as empresas mesmo, internamente conseguir se organizar, conseguir organizar o financeiro, o fiscal, porque aí depois a gente consegue rodar. Mas se a empresa não tiver essa organização, acaba que vai ficar complicado tanto para eles quanto para a gente, né, fazer o fechamento ali. Sim. Na sua rotina hoje, vamos entender um pouco do fluxo aqui. Hoje, o período de fechamento é um período muito conturbado. Então, é um período ali que, além do dia a dia, das dúvidas dos clientes, você tem que fazer o fechamento em relação ao mês anterior. O que seria importante para os empresários, para deixar a sua equipe mais preparada, enviar ali logo no começo do mês? Notas, extratos, o que você costuma pedir no dia a dia? Bom, geralmente o que eu falo para os clientes é assim, o que você tiver de informação, manda pra gente que a gente vai saber tratar essa informação. Então, não fica esperando, tipo, a gente, sabe, ir cobrar e tal, falar. Manda as informações que você tiver ali referente à nota, referente a financeiro. Pode mandar que a contabilidade vai tratar. Cada pedaço da contabilidade, cada departamento vai acabar pegando ali a sua parte e todo mundo vai precisar, entendeu? Desses dados. Mas o que geralmente eu peço para os clientes, tem muito sistema de captura, então eu não foco tanto na parte de notas de venda. Eu foco mais na parte de notas de prestação de serviço. Principalmente se essas prestações de serviço, elas são de fora, né, dos municípios que a empresa atua. Certo. Então, acredito que agora, né, com a reforma, a gente vai acabar dando uma facilitada nessa parte, porque vai ter um emissor nacional, mas por enquanto a gente não tem acesso às outras prefeituras. Então a gente prioriza principalmente essa parte de notas de serviços prestados. Na sua rotina hoje, você está como analista fiscal, tem uma experiência com analista fiscal. Pelo que a gente conversou, você também tem uma experiência em fechamento de balanço. O quão importante é o fiscal estar ligado com o contábil, que a gente brincou agora da rixa do DP fiscal, também tem uma rixa do contábil com os outros departamentos. Sim, sim. Como que é para você ter conhecimento nessas duas áreas e o que te agregou de conhecimento? Tanto para o fiscal sabendo do contábil e tanto do contábil sabendo do fiscal. Acaba que a contabilidade a gente divide ela em departamentos, né? E cada departamento cuida da sua parte ali, mas ela é um só. No final das contas, a saúde financeira da empresa, a saúde tributária da empresa, ela depende tanto do fiscal, quanto do contábil, quanto do DP. Então, acaba sendo uma rixa ali, o contábil vem cobrar a gente de vez em quando, né? Tal. Mas eu acredito que é importante que tanto o fiscal quanto o DP estejam 100% alinhados com o contábil. Isso, que tenham clareza com o contábil. Sim. Porque não tem como a gente fechar ali também no escuro e não saber as informações. Acredito que isso é o mais importante, porque no final vai influenciar todos os 3 departamentos na empresa. A gente deixou de lado, mas também não tem sua importância no caso, né? Que é o departamento de paralegal, porque talvez ali um enquadramento errado pode prejudicar todo o ecossistema. Porque se a gente pega uma empresa recém-aberta e erra o enquadramento, a tributação dela agora, pode incorrer mais encargos trabalhistas, porque no Simples Nacional a gente não tem os terceiros e o INSS patronal. A alíquota pode ser muito alta e isso também gera mais obrigações na parte contábil, como por exemplo os SPEDs contábil e a ECF, que é contábil fiscal também. Falando hoje um pouco do Simples Nacional, na sua visão, vamos falar especificamente do anexo 5, que envolve ali, empresas de tecnologia, empresas com órgão de classe, como médicos, esse tipo de atividade. Como que você enxerga hoje o benefício de uma empresa estar no anexo 5, não ter uma folha tão grande e talvez procurar ir para outra tributação, como hoje é o lucro presumido, por exemplo? O que você entende com isso? Claro que na reforma o PIS e COFINS do lucro presumido não vai existir mais. Ele será a mesma alíquota tanto para o real quanto para o presumido. Mas claro que o IRPJ e a CSLL vai continuar com a presunção. Então, como que enxerga esse tratamento? O que você, como analista,
pode propor de melhoria para os seus clientes, para quem você atende? Eu acredito que o anexo 5, ele dá uma vantagem, né, para as pessoas que têm um órgão de classe, para as empresas que têm um órgão de classe, e acaba que quando você migra para um lucro presumido, para um lucro real, você vai ter uma apuração muito similar com as empresas que não tenham um órgão de classe. E então eu acredito que o Simples Nacional, até certo ponto, ele é bem importante para esse tipo de empresa. Por mais que acabe que você tenha uma alíquota efetiva alta, mas você vai acabar tendo um benefício um pouco maior do que se você for para outro regime. O que dá para a gente ver também, por exemplo, no caso do anexo 5, por exemplo, na reforma tributária isso vai acabar. Mas hoje, falando do hoje, uma empresa que está no anexo 5, um prestador de serviço de TI, por exemplo. Talvez o domicílio tributário dele impacte diretamente nessa questão. Por exemplo, a gente está falando aqui de São Paulo. Em São Paulo, o ISS é 5% para empresas que não estão no Simples Nacional. Então, somando IRPJ, ISS, PIS e COFINS, CSLL, a gente chega ali numa alíquota de 16,33. Quando a gente fala de uma empresa de TI que trabalha remoto, se uma pessoa que tem um endereço fiscal ou uma residência no interior, como por exemplo, vamos falar aqui de Barueri, que é bem comum para empresas de tecnologia, o ISS é 2%. Então a gente fala que no presumido essa alíquota já cai para 13,33%. Então se cai para 13,33%, o anexo 5 do Simples já começa em 15,5% e vai subindo gradativamente, talvez esse estudo tributário seja interessante para uma economia livre. A gente falando numa empresa que fatura 100 mil por mês, a gente está falando ali de pelo menos 3 mil de economia de impostos. E aí justificaria talvez essa empresa pagar um honorário para o contador maior por conta das obrigações do que permanecer no Simples. E no Simples, com 100 mil por mês, ele não vai ter uma alíquota de 15,5%, vai ser uma alíquota superior. Então, eu acho que esse estudo tributário também é bem vantajoso para as empresas. E como que você lida no dia a dia com essas questões? Um cliente chega para você, eu preciso de um estudo tributário, principalmente agora no início do ano, acontece muito, eu preciso reenquadrar no Simples, eu não preciso, o que eu devo fazer? Como que você lida no dia a dia com essas situações? Bom, eu acredito que quando você está ali dentro da operação mesmo, nem sempre você tem aquele assim, de sair da operação e olhar, tipo assim, o que esse cliente está precisando? Esse cliente está precisando, ele tem faturamento de tal e tal coisa, dá pra gente enquadrar ele dessa forma, dessa forma. Então, eu acredito que é importante, sim, o cliente falar, olha, tem como você dar uma olhada aí pra mim? Como eu consigo um benefício, como eu consigo tal coisa, pra gente conseguir realmente sair dessa operação e mostrar para ele, olha, você consegue uma recuperação, você consegue um benefício, você consegue uma redução de alíquota dessa forma e dessa forma. Sim, depende de onde você está. Tem algumas atividades, igual por exemplo, São Paulo, não compensa entre aspas, porque é 16,33, mas dependendo de quanto fatura, de quanto fatura é vantajoso ainda, mesmo estando em São Paulo. Faz sentido. O que precisa verificar normalmente nisso daí é, por exemplo, eu sou uma empresa de TI e estou em Barueri, mas moro em São Paulo, estou indo prestar serviço em São Paulo. Aí o imposto é devido no destino. Sim. Mas quando ele mora em Barueri, a empresa está em Barueri e ele presta serviço para uma empresa de São Paulo, mas ele está em Barueri, aí a gente pode entender que o serviço foi prestado em Barueri, mesmo que a empresa seja de São Paulo. Sim. Foi onde ele fez a prestação de serviço. Então, tudo isso impacta na hora da análise tributária, no cálculo tributário. É verdade. Entendeu? Pra mim, o Simples era melhor. Então, é que depende. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui de uma empresa de TI, eu tenho uma empresa de TI, eu tenho uma folha de pagamentos muito alta, eu tenho um custo ali operacional com salários, encargos, benefícios, todos esses daqui. Você está falando de um prestador único, né? Eu estou falando de um prestador único que às vezes fatura muito alto. Sim. Até um que fatura dentro da primeira faixa do Simples de 180 mil, com 15 mil por mês, ele vai pagar 15,5. A gente está falando que em Barueri ele paga 13,33, por exemplo. Isso na reforma tributária vai acabar. Porque vai ser no destino, vai ser aquela alíquota que foi definida e pronto, não tem mais esse benefício de cidade para cidade. Sim. Mas hoje isso pode significar economia, como o exemplo que eu dei ali
de R$ 3.000 de economia em 3% ali, falando de 16 e 33 para 3, a gente está falando de 36 mil num ano que a pessoa economiza de imposto. E aí se ela pagasse R$ 500 de contabilidade no Simples, vai pagar 1.500 no presumido, a gente está falando que ela ainda tem uma economia anual de 26 mil. Sim. Falando nessa lógica aí. Então, assim, eu acho que compensa, mas tem que ter um estudo bem detalhado. Sim. Porque talvez, eu vou pro presumido direto. Aí a pessoa fatura lá, a empresa fatura 10 mil por mês, tá na cidade de São Paulo, em vez de pagar 15,5, vai pagar 16,33. E aí tem um fator R, faturando pouco, ali 28%, um prolabore de 2.800, você consegue reduzir para anexo 3, pagar 6% e pagar só o ISS sobre os 2.800. Aí se torna mais vantajoso. Sim. Então, o caso de compensar estar no Simples ou não necessariamente. Por exemplo, uma empresa de comércio. Compensa estar no Simples? Depende. Você tem uma empresa de comércio na verdade, que fatura... tudo depende na contabilidade, né? Tudo depende. A contabilidade é uma ciência exata. Depende de cada setor e cada operação. Outra coisa, o que muda na vida do empresário? A mudança de regime tributário. Muitos empresários que estão no Simples vai direto para o lucro real por conta da sua atividade. Como é o caso do comércio, por exemplo. O comércio tem uma margem muito pequena. No presumido, se não me falha a memória, a gente está falando ali de R 8% e CSLL 12% de presunção. Sim. Mas muitos comércios talvez trabalham com uma margem ali de 5%. É uma margem pequena? Mas eles ganham no giro, ganham na quantidade. Talvez seja interessante ir para o real direto por conta dessa presunção. Tudo isso depende de cálculo. Eu falo que hoje não é uma coisa tão assustadora perto de grandes empresas que estão tendo que migrar do Simples para o real ou para o presumido, mas eu acho que um ponto de partida assustador para os pequenos empresários é sair do MEI e ir para o Simples. Sim. Porque você está acostumado àquela alíquota fixa e vai começar a pagar ali, vamos botar um prestador de serviço anexo 3, vai começar a pagar 6%. Como que você enxerga essa dificuldade? O que você aconselha os empresários na hora dessa mudança? Porque a mudança é necessária. Eu acredito que, como eu venho falando, né, desde o começo, o mais importante é planejamento e organização da empresa. Sim. Porque assim, se você não tiver organização, você pode estar no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real, acaba que você não tem a vantagem competitiva mesmo de pagar uma alíquota menor, de conseguir tirar proveito, né, das notas que você recebe e de alguns benefícios até por conta de falta de organização. Mas eu acredito que o MEI ele fica mais assustado de ir pro Simples Nacional, justamente porque ele tá pensando, minha empresa é pequena, poxa vida, eu tenho aqui, eu pago 80 e poucos aqui por mês, tô tranquilo, minha empresa é pequena e tá confortável para mim. Só que se você não almejar um crescimento, você acaba que vai ficar estagnado ali. E... É o que a gente fala às vezes, é um passo para trás para pegar impulso. Porque, por exemplo, um MEI que fatura hoje 80 mil, ele vai pagar aquela guiazinha fixa. A partir do próximo ano ele teve um aumento. Vamos colocar um aumento aí um pouco mais generoso. Vamos colocar que ele teve um aumento de 20% no seu honorário. A gente está falando de um aumento de 16 mil anual. Então está indo para 96 mil. Um MEI que saiu do limite agora e está faturando um pouco a mais, esse aumento não necessariamente significa os 20%, porque aumenta a carga tributária. Mas isso vai abrir portas para ele ir atrás de novas empresas e incorporar faturamento. De acordo com que ele vai aumentando o faturamento, vai aumentando o imposto. Mas isso é um crescimento necessário. Então, os empresários que ficam assustados com isso, é porque, basicamente, ele pediu um aumento onde ele presta serviço, aumentou os honorários, no fim das contas vai ter que pagar o imposto e vai ficar o mesmo valor do que ele ganhava sendo MEI pagando pouco. Então ele fala, estou pagando mais para o governo. Mas isso eu acho que é interessante para os empresários poder fazer essa mudança, né? Porque eles precisam de crescimento também. Eu acredito que o mais importante às vezes você tá ali parado, por exemplo,
a gente está falando de uma transição de MEI para Simples Nacional, mas às vezes você está parado ali no Simples Nacional porque a sua alíquota é baixa, sendo que o regime ideal para você seja o lucro real, ou seja, o lucro presumido. Então, tudo depende da sua visão de negócio e do seu crescimento mesmo, Sim. né? Às vezes é necessário você, que nem você falou, dar um passo para trás para conseguir crescer e desenvolver. Mesmo que você acabe pagando um pouquinho mais de imposto, você vai ter uma vantagem competitiva. Falando também em relação a esse impacto que você está dizendo aí, o empresário que quiser um crescimento, buscar alguma coisa nesse sentido, sendo do Simples, tem muitos receios em relação ao lucro real. Fala um pouco mais como funciona essa rotina para que possa tranquilizar os empresários nessa mudança, que não é um bicho de 7 cabeças. Claro, tem muito mais burocracia, tem muito mais exigências, tem muito mais coisas, mas que pode melhorar de acordo com o planejamento tributário. Vou falar primeiro da minha visão de fiscal. Tá. Tem muita gente que acaba tendo medo de fazer o lucro real, porque são exigências maiores realmente. Mas eu, particularmente, eu prefiro fechar empresas do lucro real. Acaba que você tem muito mais clareza nos números que você está pegando ali. Acaba que você consegue ter uma previsibilidade maior. Porque às vezes o Simples Nacional, o lucro presumido, pode ser que tenha uma nota ou outra que você poderia tomar um crédito, que você... Sim. Porque eu gosto muito dessa parte de analisar mesmo, sabe? Da parte de ver, tipo assim, olha, essa coisa que ele não tá tomando esse crédito, ele poderia estar tomando e tal. E nos outros regimes a gente fica um pouco mais restrito do que no lucro real. Então eu gosto bastante de fazer o lucro real. Só que é importante saber que quando você vai pro lucro real, requer organização. Sim. Organização da empresa, organização do seu financeiro e organização da própria contabilidade. Porque tudo que é informação acaba contando dentro do fechamento. Porque pode ser que, eu tô comprando uma garrafinha de água aqui pro meu time e tal. E você não sabe que você pode ter um tipo de crédito dentro daquela compra ali. Uhum. Então, quando você tá fechado ali dentro de outro regime, ou que você acha que, tô comprando e não tô recebendo um retorno dessas despesas que eu tenho, o lucro real ele é bem importante, justamente porque a gente consegue tanto, claro, você vai pagar um imposto um pouco maior, mas a gente consegue pegar tudo que você gasta ali com a sua operação, tudo que faz parte da sua operação e deduzir desses valores. Sim. Então, eu gosto bastante, particularmente, de fazer lucro real. Sim, o lucro real, apesar dos desafios, pode ser muito benéfico à empresa, igual a gente veio falando agora do planejamento tributário. Esther, muito obrigado pelas explicações de hoje. Eu acredito que foi muito benéfico, principalmente para o pessoal do setor contábil e fiscal, para entender um pouco das rotinas, das contabilidades, e também para os empresários que não conheciam um pouco da rotina e tudo mais. Hoje você está na Aliança Contabilidade, que é uma de nossas patrocinadoras aqui do podcast, e se o pessoal quiser contatar você, como que faz para poder ter uma análise, o pessoal da Aliança hoje deixou aqui uma análise gratuita para fazer um planejamento tributário gratuito, uma análise inicial, para que vocês possam conhecer um pouco o trabalho do pessoal. Então, para entrar em contato, só precisa clicar no link abaixo e a gente vai fazer uma organização ali, a gente vai olhar essa parte macro da sua empresa e ver se realmente você está fazendo as coisas de uma forma que você consiga pagar menos imposto. Então, é só arrasar.